Opa, o Enem tá chegando! Qual é a sua dúvida? Fala aí, garoto! Qual a melhor estratégia que eu posso utilizar para gerenciar o tempo e me organizar no período de revisão e durante a prova? Olá pessoal, eu me chamo Murilo Lobo e sou psicólogo institucional do Colégio Sacramentinas de Senhor do Bonfim. Respondendo à pergunta do aluno Davi sobre gerenciamento do tempo na prova do Enem, precisamos considerar que além de manter o foco e de muito estudo, alcançar um bom desempenho nas provas do Enem ou dos vestibulares exige de você outras competências para o sucesso. Como, por exemplo, manter o controle emocional na hora de fazer os exames e aprender a controlar e administrar o tempo das respostas. Para fazer uma boa prova, o ideal é ter uma estratégia bem traçada para os dias do exame, pois de nada adianta você ficar meses estudando e deixar o nervosismo tomar conta bem na hora da prova e estragar todo o seu esforço, não é verdade? O controle do tempo da prova é uma das maiores dificuldades para os candidatos do Enem. Isso acontece porque os candidatos possuem entre 5 horas e 5 horas e meia nos 2 dias de prova, 90 questões em um dia e 90 questões em uma redação no outro. De fato, o tempo parece não ser suficiente, mas se você souber administrá-lo e controlar suas ações de maneira correta durante a resolução das questões, o resultado tenderá a ser bastante positivo. Especialmente no dia da prova da redação, é importantíssimo saber administrar o tempo gasto em cada parte da prova. Não adianta passar metade do período fazendo um ótimo texto e não conseguir fazer as 90 questões. Da mesma forma, não é interessante fazer um texto ruim correndo para ter mais tempo para realizar as 90 questões. Então, no primeiro momento, o estudante deve ler com bastante atenção a proposta do tema e também os textos complementares. A partir daí, preparar a ideia do texto, colocando as ideias no papel como se fosse a versão final. Porém, mantenha como rascunho para passar limpo somente quando você tiver certeza. Normalmente, o indicado é separar entre 40 e 50 minutos para essa atividade. Nas próximas 3 horas de prova, dedique-se às questões objetivas. Busque resolver cerca de 20 a 25 questões a cada hora, utilizando aproximadamente 2 minutos em cada uma pergunta. Além disso, quando você não souber a resposta prontamente, avance para a próxima. No entanto, não deixe muitas perguntas sem respostas para trás, porque isso pode te atrasar lá na frente. Findado esse período, lembra que você deixou um rascunho de redação lá? Voltando. Faltando aproximadamente 90 minutos para o fim, volte para o texto para passá-lo a limpo. Certamente você perceberá problemas que não tinha visto enquanto fazia o rascunho e já conseguirá resolvê-los nessa revisão. Além disso, tudo que você leu na prova de forma inconsciente permitirá que se afaste do texto e reavalie as suas ideias de forma mais crítica. Porém, não esqueça, você não tem mais muito tempo, então não pode mudar tudo e escrever um outro texto. Trata-se apenas de uma breve leitura crítica e de uma revisão. Não deixe nada para a última hora literalmente, exceto passar as respostas para o cartão. Portanto, lembre-se de passar todas as questões da prova para o cartão nos últimos 60 minutos. E aquelas perguntas que você não respondeu, retorne a elas. Leia e responda mesmo que seja no chute. Evite chutar, mas também não as deixe em branco. À medida que for chegando às conclusões, passe tudo para o cartão de resposta. Contudo, fique atento à quantidade de perguntas a serem solucionadas e quanto tempo terá para resolver cada uma delas. Respire fundo e mantenha a tranquilidade mesmo com tanta pressão. Com relação ao estudo antes da prova e o gerenciamento do tempo para ele, além de seguir um cronograma de estudos, leia muito, todos os textos que tiver oportunidade. Jornais, revistas, blogs, comentários em redes sociais e sempre analise as opiniões das pessoas e o que você pensa sobre as tais ideias. Concorda? Discorda? Por quê? Algum desses textos consegue convencer você em relação ao que pensava antes de lê-lo? Quais argumentos ele utiliza e por que são ou não convincentes? Na hora da redação, seja sincero. O que você de fato pensa sobre o assunto proposto na prova? Não tente adivinhar o que os corretores gostariam de ler. Eles não querem nada além de um texto que respeite os direitos humanos no tema solicitado, que seja fluente, sem ideias truncadas, cuja leitura corra como se estivesse lendo um texto em um bom veículo de comunicação. Para treinar a estratégia de fazer cada questão da prova do Enem em 2 minutos, a sugestão é que você pegue algumas provas anteriores e vá resolvendo cada uma delas seguindo essa tática. Obviamente que não é fácil resolver questões tão longas nesse tempo, mas quanto mais você treinar com provas anteriores ou simulados, melhor vai ser a sua adaptação e desempenho. Portanto, para que ele seja satisfatório, além de estudar muito, você precisa treinar. E mesmo que você não saiba os conteúdos exatos, é indispensável aprender a como usar o tempo durante a prova.
Ao perceber que você está lidando bem com a pressão da avaliação, a realização da prova será muito mais simples e produtiva. No entanto, lembre-se de mais uma coisa: para sentir ainda mais confiança em você mesmo, pratique. Acredite no seu potencial, seja estratégico e tenha foco. Uma boa sorte!